Bom dia, meu nome é Juliana dos Santos Machado Azevedo e o meu projeto é Entre Fronteiras e Mídias, House Moving Castle, de Diana Jones, e a animação japonesa por Miyazaki. Faço parte do projeto Modos de Ver, Modos de Ser, experiência literária em conexões intermediáticas e transculturais, de orientadora Maria Cristina Cardoso Rios. No meu projeto, eu abordo a adaptação do livro de autoria britânica House Moving Castle, publicado em 1986, para o filme de animação japonesa produzido pelo aclamado estúdio Ghibli, de mesmo nome, que foi lançado em 2004 e foi indicado ao Oscar de Melhor Animação. Bem, a adaptação corresponde, então, a um processo de intermedialidade, que é justamente a comunicação entre duas mídias distintas. Mas, para além de uma simples comunicação, nós temos o que, nas palavras de Irina Raievsky, seria uma transposição midiática, que seria a transformação de um determinado produto de mídia para uma outra mídia distinta. O que, no caso do Castelo Animado, corresponde a um produto sendo transformado, a narrativa, de uma mídia literária britânica para uma mídia fílmica japonesa. Então, nesse processo de transposição midiática do Castelo Animado, nós temos diversos elementos que fazem parte do processo de criação das obras, elementos culturais, sociais, artísticos, temporais, entre outros, que vão influenciar nesses processos. É interessante, então, observarmos essas transformações a partir de sua protagonista, a protagonista das obras, a Sophie, que é uma jovem que trabalha na chapelaria da sua família quando uma bruxa má um dia lhe lança uma maldição, que a faz ter a aparência de uma idosa. A Sophie é uma personagem bem segura e infeliz, mas que, quando é atingida pela maldição, entra em uma jornada para quebrá-la, em que ela passa a ter coragem e segurança em si, melhorando sua autoestima. Bem, o que observamos é que a personagem é intermediática na medida em que ela revela fortes relações de intertextualidade entre as duas obras. Ela mostra, com os seus contornos, dois olhares distintos que as obras têm sobre a personagem. E é legal observarmos essa transposição midiática na famosa cena em que ela se observa no espelho e vê a sua imagem modificada. No livro, ela vê o rosto de uma velha macilenta, murcho, encardido e se espanta com o que vê. Mas, para além da linguagem verbal, o filme transpõe essa cena, com a Sophie olhando a si mesma no espelho, em três espelhos distintos, em três reflexos distintos. É uma visão tridimensional que força a personagem e o telespectador a encarar a mudança física em toda a sua dimensão e profundidade. Então, é uma linguagem visual que transpõe os estados emocionais e físicos da personagem aos polos em diferentes ângulos. Se no livro temos a possibilidade de conhecermos os pensamentos da personagem para nos auxiliar no entendimento da mesma, no filme não temos tanto poder assim sobre os pensamentos dela. Então, essa linguagem visual, o suporte da mídia fílmica é essencial para a narrativa, pois é através dela que vemos o contorno psicológico da Sophie. Então, é nesse aspecto que nós conseguimos observar essas duas visões distintas de cada uma das obras para com a personagem, se valendo dos seus mecanismos e dos seus processos para poder mostrá-las ao público. Então, com esse pequeno recorte, nós conseguimos observar dois processos de criação bem diferentes de duas mídias com ferramentas e elementos de produção também bem distintos. E através desses processos de criação de uma mídia fílmica que utiliza elementos visuais e sonoros, entre outros, e de uma mídia literária que utiliza principalmente os elementos verbais, que nós conseguimos entender a maneira como as mídias se transformam e são fundamentalmente independentes umas das outras. Então é importante termos uma visão e análise que não hierarquize essas obras e que as compreenda por seus elementos únicos. Assim como a Sophie se transformou, a sua narrativa também se transformou. Foi do papel para a tela, e é necessário que consigamos ver esse processo sem colocar nossos valores e preconceitos subjetivos e vê-los como mídias únicas. Muito obrigada, e esse foi o meu trabalho.